Há uma carta a determinada igreja em Apocalipse que revela que esta igreja introduziu os ídolos e o culto aos ídolos. Vamos ler a carta à igreja em Tiatira. A palavra Tiatira significa sacrifício contínuo. Há uma igreja que tem a doutrina do sacrifício contínuo. Quanto à palavra, lá em Hebreus, nos diz que o sacrifício de Cristo foi único e de valor eterno. Mas vejamos o que o Senhor Jesus diz para a igreja que está em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Portanto, a esta igreja, Jesus se apresenta como o Filho de Deus. Note que ele não se apresenta como o filho de Maria, mas o Filho de Deus. E diz que tem olhos como chama de fogo. Ele vê todas as coisas que são feitas por todos. E os pés semelhantes ao bronze polido. Ele está preparado para julgar, pois ele andou na prova e passou na prova. A prova da cruz. Bendito seja o Senhor. Ele diz no versículo 19. Essa palavra está em Apocalipse, capítulo 2, versículos 18 e agora 19. Conheça as tuas obras, teu amor, tua fé, teu serviço, a sua perseverança, as suas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Note que esta é uma igreja que tem muita obra. Esta é uma igreja que tem perseverança, que tem fé e tem serviço. Mas há uma coisa que Jesus é contra essa igreja. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Note que Jezabel é uma mulher. Lembre-se de Jezabel lá no Antigo Testamento. Ela introduziu em Israel o culto a Baal, trazendo a idolatria. E aqui ela é um tipo de igreja, pois a igreja ela traz como símbolo na Bíblia a mulher. O que esse corpo feminino faz? Esta igreja faz? Ela se diz profetiza, portanto, ela se declara. Não que ela seja, mas eles se dizem profetas, isto é, eles falam por Deus, ensinam coisas em nome de Deus. Mas o que eles ensinam? Eles seduzem aqueles que creem a se prostituírem espiritualmente, a seguirem outros nomes, outros espíritos, e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Introduz diretamente a idolatria. Precisamos de perceber como o Senhor é amoroso, e ele diz isso no versículo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosta de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Veja que esta igreja tem como que um magistério, ou aqueles que incitam a prostituição espiritual e a idolatria. Jesus diz que dá tempo para arrependimento, mas ela não quer se arrepender. Então, ela é prostrada numa cama,
então, a enfermidade espiritual. Eles estão enfermos espiritualmente, sem nenhum entendimento espiritual, ensinando somente as coisas da carne. Veja que no versículo 23, há algo terrível para esta igreja. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e darei a cada um segundo as suas obras. Portanto, precisamos meditar muito sobre estas cartas. A esta igreja, Jesus diz que matará os seus filhos. Aqui a morte vem como uma disciplina por causa da idolatria, por causa da obediência a lideranças que levam à prostituição espiritual, a seguir outros nomes que não o nome de Jesus, que não o Espírito Santo. Seguem e aceitam outras doutrinas que não estão nas Escrituras, que não foram dadas pelo Espírito Santo, nem é a doutrina dos apóstolos. Temos que nos voltar ao que está escrito. E quem está ensinando, e quem está dizendo estas coisas? Versículo 18. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Que a graça de Deus e o amor de Jesus esteja contigo. Que possamos estar sempre atentos, meditando no que o Cristo ressuscitado nos diz, no que o Filho de Deus nos diz. Para você que crê, o que é importante é o que o Filho de Deus nos diz. Ele tem olhos como chama de fogo. Isto é, ele penetra todos os nossos segredos. E ele tem os pés como o latão reluzente. Isto é, ele foi provado e aprovado no seu andar. Bendito seja o Filho de Deus. Bendito seja o Senhor. Que a graça seja com todos e que estejamos fora de Tiatira. Amém.